Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, diretamente dos estúdios da B3, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso. Eu sou Cláudio Gradiloni e trago dicas de investimento para você. Nesta semana vamos falar de um investimento que vem dando muita alegria, os fundos imobiliários. Sempre é bom lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada em como esses fundos se comportaram nos 12 meses até outubro. Nesses 12 meses, os juros de mercado, ou seja, o CDI, renderam mais ou menos 11%. Já os fundos imobiliários renderam, em média, 24,2%, mais do que o dobro. Você pode ver aqui no gráfico que os fundos renderam muito mais do que os juros por dois motivos. O primeiro é que, com a recuperação da economia, o mercado imobiliário melhorou e isso puxou também as cotas dos fundos que são negociadas aqui na B3. O outro motivo foi a queda dos juros. Muitos desses fundos têm uma rentabilidade fixa, garantida, e em tempos de juros baixos, o investidor resolve pagar um pouquinho mais caro para comprar uma cota do fundo que vai garantir para ele um juro melhor por mais tempo. Há vários tipos de fundos imobiliários. Aqueles que investem em papéis, como por exemplo os certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs, aqueles fundos que investem em um único imóvel, por exemplo, um prédio alugado para um hospital ou para uma escola, e aqueles que investem em vários imóveis, por exemplo, têm participações em diversos shopping centers. Há diversos tipos de fundos imobiliários e a rentabilidade deles variou ao longo do tempo. Nesses últimos 12 meses, nós podemos ver que, por exemplo, fundos que investem em logística, galpões, aqueles grandes edifícios destinados a centros de distribuição de loja, tiveram os melhores desempenhos, chegaram a subir quase 40% nos últimos 12 meses. Vai ser difícil que eles repitam essa rentabilidade ao longo dos próximos períodos, mas mesmo assim é um setor que tende a ganhar mais dinheiro quando a economia começa a se aquecer, que é o que está acontecendo agora. Na outra ponta, os fundos de ativos financeiros, aqueles fundos de papéis, os fundos de CRIs, renderam um pouco menos, mas eles estiveram praticamente em linha com a rentabilidade do CDI, que é a segunda barra do gráfico, com a vantagem de que os investimentos em fundo imobiliário não pagam imposto. Na média, esses fundos renderam alguma coisa como 24% ao longo dos últimos 12 meses, o que é bastante mais do que os juros e comparável também até a bons investimentos em ações. Os fundos imobiliários eles têm risco, eles podem oscilar bastante se houver algum problema na economia ou algum problema com o imóvel no qual eles investem. Mesmo assim, é um investimento interessante para que você dedique pelo menos um pouco do seu patrimônio, porque são fundos que não pagam imposto e também podem apresentar boas rentabilidades. É isso aí. Este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni e volto na semana que vem com novas dicas para você. Até lá!